Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa revisão de probabilidade, tá certo? Hoje a gente vai conversar muito sobre algumas questões aqui que têm maior frequência em probabilidade, né, no Enem. Eu quero que você atente bem para os detalhes que a gente vai conversar aqui, tá certo? Vou começar aqui com vocês já com a primeira questão, e nessa questão em específico a gente vai falar sobre a probabilidade condicional, sem dúvida alguma. Probabilidade condicional é o tipo de probabilidade mais frequente no Enem, e a probabilidade condicional é aquele tipo de probabilidade em que a gente tem um espaço amostral que é reduzido por uma condição. Então, a probabilidade condicional possui uma condição que restringe o espaço amostral, que diminui o espaço amostral. E você precisa prestar bem atenção, né, a essa condição que vai mudar, que vai restringir, que vai diminuir esse espaço amostral. Olha só, Antônio Henriques, que é um professor de fisiologia médica da Unifacisa, foi indagado pela turma sobre qual livro os alunos deveriam comprar para estudar para a sua disciplina. Rapidamente, o mestre elencou os 3 melhores livros em sua opinião. Então tá aí, Fisiologia Médica, de Guyton e Hall, tem esse aqui de Lange, e tem essa aqui também, Fisiologia Médica, não tá dando nem para ver o nome aqui, mas tem esses 3 livros aí, top, de Fisiologia Médica para estudar. Alguns alunos, por não dispor de recursos financeiros, acabaram não comprando os livros. Outros compraram apenas um dos livros. Outros compraram 2. E não obstante, o resto comprou os 3, tá certo? Os estribás, né? Os ricos, né? O gráfico abaixo relaciona a quantidade de pessoas e a quantidade de livros que foi comprado por cada pessoa. Então, nenhum livro, 3 pessoas não compraram livros alguns, né? Não deu para comprar, tava liso aí, tava meio quebrado com essa pandemia, zerou, então ninguém, né, vou comprar não, 3 pessoas não compraram livros. 10 pessoas compraram um único livro, então ó, só vou comprar um mesmo e acabou-se. 15 pessoas compraram exatamente 2 livros e 12 pessoas compraram exatamente 3 livros, tá? Aqui a quantidade, né, de pessoas comprou ali aquela quantidade de livros. Escolhendo um aluno ao acaso e sabendo que ele comprou algum livro, a probabilidade dele ter comprado exatamente 2 livros é o quê? Então tome muito cuidado. Existe uma condição aqui nesse comando que vai restringir, que vai diminuir o espaço amostral. Qual é a condição? Sabendo que ele comprou algum livro. Quando eu escolho um aluno ao acaso me dá todo o espaço amostral, me dá todos os alunos possíveis. A gente percebe aqui que nós temos 3 alunos aqui, temos 10 aqui, 15 aqui e 12 aqui. Quando eu digo vou escolher um aluno ao acaso, esse ao acaso não restringe o espaço amostral. Me diz que ao acaso eu escolho um de qualquer que seja esse aluno dentro desse total que eu tenho aí. No entanto, quando eu digo sabendo que esse aluno que eu vou escolher comprou algum livro, eu estou excluindo, eu estou jogando fora aqueles alunos que não compraram livro algum. Então, deste meu total, deste meu espaço amostral, eu tenho que jogar fora esses 3 aqui que não compraram livro algum. Então, eu tiro esses 3 aqui do meu espaço amostral e o meu novo espaço amostral é composto apenas pelos que compraram pelo menos um livro, pelos que compraram algum livro. E aí, o meu espaço amostral passa a ser 10 mais 15 mais 12. Então, agora eu tenho um total de 37 alunos. Então, quando eu digo sabendo que este aluno que eu vou escolher está dentro do grupo, do conjunto de alunos que comprou algum livro, então eu vou escolher algum aluno dentro desses 37, tá certo? Agora, qual é a condição que restringe esse espaço amostral? Sabendo que esse aluno comprou algum livro, tem que ter comprado alguma coisa. Aí a pergunta, qual é a probabilidade de dentro desse grupo de gente que comprou algum livro, dele ter comprado exatamente 2 livros? Então, comprar exatamente 2 livros, a gente vê aqui nesse gráfico, que é exatamente aqui, ó, 15 pessoas, 15 alunos compraram exatamente 2 livros. Então, a probabilidade de encontrar uma pessoa que tenha comprado exatamente 2 livros nesse povo aí é de 15, que comprou exatamente 2 livros, no meio de 37 e não no meio de
40, como a gente poderia pensar. E você vai dizer, por que não, professor, 15 no meio de 40? Porque na hora que eu digo que existe uma condição que restringe esse meu espaço amostral, ele diminui, ele sai de 40 e vai para 37. Por que para 37? Porque 37 é o número de pessoas que comprou pelo menos um livro. Então, a probabilidade, a gente escreve assim, a probabilidade de uma pessoa ter comprado exatamente 2 livros no meio das pessoas que compraram alguma coisa, eu botei letras aqui só para a gente, né, lembrar. Então, a probabilidade de você comprar exatamente 2 livros, não é no meio de todo mundo, é no meio daqueles que compraram alguma coisa. É exatamente 15, né, que realmente compraram 2 livros, no meio de 37, que é o total de pessoas que comprou alguma coisa. Então, 15 por 37 não dá para simplificar. Como não dá para simplificar, a gente pode simplesmente parar por aqui e perceber que a alternativa correta para a gente é a alternativa letra B. Então, letra B responde aqui a nossa questão e atenção, este é o tipo de probabilidade que mais cai no Enem. Este é o tipo de probabilidade mais frequente no Enem. Eu gostaria que vocês realmente atentassem para esse tipo e para aquelas condições. Então, um conselho que eu dou a você. Sempre que você pegar uma questão de probabilidade no Enem, verifique, leia bem direitinho o enunciado, leia bem direitinho o comando, para ver se não tem uma questão que envolve aí esta condição que reduz, que restringe o espaço amostral. Se você simplesmente ler na agonia, você pode deixar passar uma situação como essa. Você pode deixar passar batido, né, batida a condição, e você pode errar sem necessidade, né? Você precisa acertar esse tipo de questão. Você não pode deixar escapar uma questão como essa, tá certo? Então falamos aí sobre, né, um dos tipos mais frequentes de probabilidade no Enem, que é a probabilidade condicional. Também existe aquela probabilidade, né, que a gente utiliza o conectivo e. E vem de simultaneidade, vem dos dois ao mesmo tempo. E já desde a análise combinatória, a gente sabe que aquela probabilidade com o conectivo i, ou aquela análise combinatória com o conectivo i, a gente tem que multiplicar. A gente tem que pegar um separado do outro e tem que acabar multiplicando os dois. E normalmente, quando essa probabilidade com o conectivo i aparece, a gente tem aí a abertura de um leque de possibilidades. A gente tem aquela árvore das possibilidades. E é isso que eu quero destacar e mencionar aqui para vocês. Vamos lembrar desta árvore das possibilidades e vamos lembrar do conectivo i nessa questão de número 2. A probabilidade de um bebê nascer com uma determinada síndrome, se o pai não for portador da mesma síndrome, é de 20%. Já se o pai for o portador, a probabilidade sobe para 90%. Sabendo que existe uma probabilidade de 30% do pai não ter essa síndrome, qual é a probabilidade do bebê nascer com a síndrome? Professor, não entendi nada. Tem, não tem síndrome, sei lá, pai tem, pai não tem, bebê não tem. Que molesta é isso? Então, vamos abrir aqui o leque de possibilidades, a árvore das possibilidades, da seguinte maneira. Primeiro eu quero checar se o pai tem ou não. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pai tem a síndrome, então PS, pai, síndrome, pai com a síndrome. E aqui embaixo eu vou colocar pai não tem síndrome. Então, pai, síndrome, pai não síndrome, tá certo? Então, pai tem a síndrome, pai não tem a síndrome, ok? Foi o que eu quebrei já. Ou o pai tem a síndrome ou o pai não tem a síndrome. E a próxima possibilidade para abrir aqui os galhos, os ramos dessa árvore das possibilidades, vai ser em relação ao bebê. Então, o bebê tem a síndrome, bebê com síndrome, e aqui embaixo, bebê sem síndrome. BCS, bebê com síndrome, BSS, bebê sem síndrome. O mesmo vai acontecer aqui. Para cima, bebê com síndrome, para baixo, bebê sem síndrome. Então, nós temos aqui um total de 4 possibilidades. Professor, quais são as nossas 4 possibilidades? Primeira possibilidade, que eu vou chamar de ramo vermelho. O pai tem a síndrome e o bebê também tem a síndrome. Pai com síndrome, bebê com síndrome, tá certo?
Bom, se você estiver achando estranha essa nomenclatura, eu posso consertá-la para vocês. Eu posso fazer o seguinte, para a gente manter um padrão, para ficar mais organizado. Pai com síndrome PCS. Pai sem síndrome. Agora a gente está no mesmo padrão, acho que fica mais fácil de entender, né? PSS, pai sem síndrome. Bom, então o primeiro braço da nossa árvore, o braço vermelho, diz assim, o pai tem a síndrome, pai com síndrome, e o bebê também tem a síndrome, pai, bebê com síndrome. Existe o braço amarelo, que eu estou colocando aqui para vocês, que é o seguinte, o pai tem a síndrome e o bebê não tem a síndrome. Pai com síndrome, bebê sem síndrome. Esse é o braço amarelo da nossa árvore das possibilidades. Agora vamos para o braço verde da nossa árvore. Aqui o pai não tem a síndrome e o bebê tem a síndrome. Pai sem síndrome, bebê com síndrome, tá certo? Finalmente, a última possibilidade que a gente tem aqui é o braço azul, que diz assim, pai sem síndrome, bebê sem síndrome. Isso aqui é tudo que pode acontecer e a gente vai começar a documentar esses valores, vai começar a colocar os valores onde a gente bem entender, onde a gente vê que realmente está aparecendo no enunciado. Primeira coisa, a probabilidade do bebê nascer com uma determinada síndrome, se o pai não for portador, então, ó, quando o pai não é portador, a gente vai para o braço de baixo, ou para o braço verde, ou para o braço azul. A gente tem que escolher ou o braço verde ou o braço azul. Ó, aqui o pai não é portador da síndrome, mas a probabilidade do bebê nascer com a síndrome, então o bebê com síndrome, né, a gente tem aí 20%. A probabilidade do bebê nascer com a síndrome é 20% se o pai não for portador. Então, bebê com síndrome, pai não portador da síndrome, é braço verde. Então, aqui a gente tem 20%. Então, 20% é 0,2. 0,2 para o bebê vir com a síndrome, dado que o pai, né, não tem a síndrome. O pai está sem síndrome. Agora, a probabilidade do bebê ter a síndrome com o pai também já portador da síndrome é de 90%. Então, é o braço vermelho. Bebê com síndrome, pai com síndrome. Isso aqui é 0,9. Eu vou colocar aqui. A probabilidade do bebê ter a síndrome, dado que o pai tem a síndrome, é de 90%. Aí ele fala o seguinte aqui, ó. Sabendo que existe uma probabilidade de 30% do pai não ter a síndrome, ó, o pai sem síndrome está aqui embaixo, tá certo? Pai sem síndrome está aqui embaixo. A probabilidade é 30%, 30% é 0,3. A probabilidade do pai não ter a síndrome é de 30%. Óbvio que a probabilidade, então, do pai ter a síndrome é o complementar disso, é 70%. Por quê? Ou o pai tem a síndrome, ou o pai não tem a síndrome. Se a probabilidade do pai não ter a síndrome é de 30%, a dele ter a síndrome é de 70%. Aí o que é que a gente tem que atentar aqui? Olha só a pergunta. Qual é a probabilidade do bebê nascer com a síndrome? Quando é que o bebê nasce com síndrome? Ele nasce com síndrome quando ele segue esse braço vermelho e ele nasce com síndrome quando ele segue esse braço verde, tá certo, pessoal? No amarelo, o bebê não tem síndrome. No braço azul, o bebê não tem síndrome. Como eu quero saber qual é a probabilidade dele nascer com a síndrome, ou ele obedeceu o braço vermelho, ou ele obedeceu o braço verde. Aí veja só, se ele obedeceu o braço vermelho, o pai tem a síndrome e o bebê também. Então, se ele obedeceu o vermelho, o pai tem a síndrome, o pai com síndrome e o bebê também tem a síndrome, tá certo? Então, ou acontece isso que está aqui em vermelho, ou acontece isso que está agora em verde. O pai vem sem síndrome e o bebê vem com síndrome. Então, ou acontece uma coisa ou outra. Veja que o conectivo aqui é um conectivo ou acontece isso ou acontece aquilo. Mas dentro do vermelho tem o conectivo I. Isso quer dizer o seguinte, qual é a probabilidade da gente ter o pai com a síndrome? 0,7. Tá aqui, ó, 0,7. Qual é a probabilidade do bebê vir com a síndrome, dado que o pai vem com a síndrome? É 0,9, né? É uma condicional aí, é 0,9.
né? E aí, não tem um conectivo I? Se tem um conectivo I, a gente vai multiplicar isso. Tem um conectivo ou, a gente vai somar. O conectivo ou, a gente soma, tá certo? Cuidado, lá para frente a gente vai falar sobre o conectivo ou. No conectivo ou, a gente além de somar, tem que subtrair a interseção. No ou não. O ou a gente já não tem essa interseção. O ou não permite que haja a interseção. Então a gente só soma. Qual é a probabilidade do pai vir sem a síndrome? Vir sem a síndrome de 30%. E multiplica qual a probabilidade do bebê vir com a síndrome, dado que o pai vem sem a síndrome. Braço verde, 0,2 está aqui para vocês. Então, para a gente concluir aqui essa conta, 0,7 vezes 0,9 dá 0,63, 0,3 vezes 0,2 dá 0,06 e 0,63 mais 0,06 dá 0,69. Ou ainda, 69% é a probabilidade, né, do bebê nascer com a síndrome. Ou o pai tendo, ou o pai não tendo. E aí a alternativa correta para a gente aqui nessa questão é a alternativa letra E. Letra E responde aqui a nossa questão. Beleza, galera? Então, resolvemos aí a primeira questão, que falava um pouquinho, né, sobre a probabilidade condicional, e agora resolvemos a segunda questão, que mistura a probabilidade condicional também com o conectivo I. Perfeito, pessoal? Agora chegou o momento da gente resolver aqui a questão número 3, e essa questão número 3 envolve uma probabilidade chamada probabilidade binomial. Lembrar que probabilidade binomial significa bi, dois, né? Duas possibilidades para cada evento que acontece. A gente vai ter agora vários eventos em sequência, tá certo? E para cada evento desse a gente só tem duas possibilidades. Ou acontece isso, ou acontece aquilo. A gente gosta muito de chamar de sucesso, fracasso. Então, na probabilidade binomial, você tem que estar atento ao sucesso e ao fracasso. E sempre que você encontrar o sucesso e o fracasso, lembrar que a probabilidade, né, de acontecer exatamente S sucessos e F fracassos tem uma expressão aí gigantesca. A princípio ela parece ser muito feia, mas se você memoriza, não se preocupa, que eu tenho certeza que você consegue aplicar e acelerar aí muito o teu processo de resolução. Lembrando que aqui a gente está numa revisão, então vai ser um pouco mais rápido. Eu vou colocar a expressão aqui para vocês e a gente já trabalhou bem essas expressões aqui durante as nossas aulas teóricas. Mas olha só, a probabilidade de você obter exatamente esses sucessos e F fracassos é: pega todos os sucessos que você tem aí, some com todos os fracassos, tá certo? E aí você vai colocar fatorial. Depois você divide o S fatorial, F fatorial, certo? S é o número de sucessos, F é o número de fracassos. Então você pega, por exemplo, 3 sucessos e 2 fracassos. Aí você bota 3 mais 2, 5, 5 fatorial em cima, e 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Então, sucesso mais fracasso fatorial em cima, sucesso fatorial embaixo, fracasso fatorial embaixo. Tudo isso ainda é multiplicado pela probabilidade de se obter o sucesso elevada à quantidade de sucessos, tá certo? Vezes a probabilidade de se obter o fracasso elevada à quantidade de fracassos. A expressão é essa, gigantesca, horrível, mas não se preocupa não. Fica tranquilo que aí a gente vai utilizar, vai mostrar como faz, né, como é que a gente coloca isso aqui na questão, como é que a gente aplica isso na questão. Então, olha só, é comum a maioria das vacinas deixar uma sensação dolorida na área de aplicação nas primeiras 24 horas. E cremes e pomadas anestésicos não impedirão essa dor de aparecer. Teoricamente, qualquer vacina pode provocar reações adversas, por febre, dor local, irritabilidade, além de outros sintomas, mas isso tende a ocorrer mais com a tríplice bacteriana, a DTP, a meningocócica e a pneumocócica. Explica o pediatra Fábio Pitti Martins, integrante do Conselho Médico do Baby Center. Sabendo que um bebê toma a vacina DTP, um bebê que toma essa vacina DTP tem 10% de chance de ter reação adversa. Eita, 10% de chance de ter reação adversa. Quando 5 bebês tomarem a vacina no mesmo dia, qual é a probabilidade de exatamente 2 terem reação adversa? Bom, não sei se vocês conseguem identificar, mas aqui a gente tem o sucesso e o fracasso. Quando um bebê toma a vacina, ou ele tem reação adversa ou ele não tem.
Quem tem reação adversa acabou atingindo o fracasso, né? Ó, qual o fracasso aqui na questão? É ter reação adversa quando toma a vacina. Ter febre, dor, né? Alguma reação adversa quando se toma a vacina. Esse é o fracasso. E qual é o sucesso? É sair ileso, né? Tomar a vacina e não sentir nada. Isso é o sucesso. Então a gente tem aqui a separação, né, entre sucesso e fracasso. E aí eu pergunto a vocês, qual é a probabilidade da gente obter o sucesso? Eu vou botar até em verdinho aqui, né? Qual é a probabilidade do sucesso? Eu vou botar em vermelho. Qual é a probabilidade do fracasso? Vamos interpretar isso aqui? Se o sucesso é não ter reação adversa e o fracasso é ter reação adversa, a gente pode olhar aqui, ó. Sabendo que um bebê que toma a vacina tem 10% de chance de ter reação adversa. Então a probabilidade de você fracassar, ou seja, ter reação adversa, é de 10%. Lembrando que 10% é o mesmo que 0,1. E pela probabilidade complementar, ou seja, o complemento que falta para chegar em 100%, a probabilidade de você ter o sucesso não tendo reação adversa é de 90%. E 90% é o mesmo que 0,9. Então tá aí para vocês. Sucesso é não ter reação adversa. 90% é a probabilidade disso acontecer. Fracasso é ter reação adversa. 10% é a probabilidade disso acontecer, ok? Olha a pergunta. Quando 5 bebês, então foram 5 eventos, tomarem a vacina, a probabilidade de você ter exatamente 2, né? Exatamente 2 têm reação adversa, ou seja, 2 fracassos. Se eu quero que dos 5 bebês, 2 tenham reação adversa, eu tenho 2 fracassos. Então, obviamente, se você tem 2 fracassos, os outros 3 vão ser sucesso. Aqui, então, a pergunta é o seguinte. Desculpa. Qual é a probabilidade de você obter 3 sucessos e 2 fracassos? Porque ele fala 2 terem reação adversa, eu vou até grifar aqui para vocês. 2 terem a reação adversa, ok? Então, 2 atingirem o fracasso. Se 2 atingem o fracasso, a gente sabe que são 5 bebês, então a gente vai ter 3 sucessos. Aí a pergunta é essa. Qual é a probabilidade da gente obter 3 sucessos e 2 fracassos? Vamos lá? 3 mais 2, que no caso dá 5, 5 fatorial, sobre 3 fatorial, 2 fatorial, vezes. Qual é a probabilidade da gente obter o sucesso? 90%. Então, 90% elevado ao cubo, vezes qual a probabilidade de obter o fracasso? 10%, elevado à quantidade de fracassos, que no caso são 2. Então, a expressão é essa. É simples, nada de muita agonia, nada de muita frescura. Pega o número de sucesso, soma com o número de fracasso. Fatorial coloca em cima. Sucesso fatorial embaixo, fracasso fatorial embaixo. Probabilidade do sucesso elevada à quantidade de sucesso, vezes a probabilidade do fracasso elevada à quantidade de fracasso. Isso feito, a gente consegue aplicar aqui. Então fica 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. 0,9 ao cubo é 0,9 vezes 0,9 dá 0,81, vezes 0,9 dá 0,729. E 0,1 ao quadrado é 0,01. Perfeito, pessoal? Então tá aí. Vamos efetuar essa continha aí. Deixa eu tentar aqui reduzir o tamanho para que a gente tenha tudo na mesma lauda aqui, né? Então vamos lá. A probabilidade de você obter exatamente 3 sucessos e 2 fracassos vai ser o seguinte, ó. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é 2, tá certo? Então tá aqui. Ó, 0,729 vezes 0,01, a gente não vai fazer agora, a gente vai deixar para fazer daqui a pouco, tá certo? Para a gente ver se tem alguma coisa mais fácil. Bom, 321 cancela com 321. 5 vezes 4 dá 20. 20 sobre 2 dá 10. Então, a probabilidade de você obter exatamente 3 sucessos e 2 fracassos é 5 vezes 4, 20 sobre 2, 10. Então, 10 vezes 0,729 vezes 0,01. Aí, olha só. Quando a gente tem o 10, a gente anda a vírgula uma casa para frente. A vírgula viria para cá. Quando a gente tem 001, a vírgula volta duas casas. Então, volta uma, volta duas. Então, o 10 mandou um para frente e o 001 mandou dois para trás. Indo uma para frente e duas para trás, é o mesmo que vir só uma para trás, né? Então, essa multiplicação aqui deu 0,0729. Mas as alternativas estão em porcentagem. Não pegue isso que você acabou de ver e queira marcar a letra D, não, que não é letra D, não. A gente tem porcentagem ali nas alternativas. Então, o que é isso aqui em porcentagem? Isso aqui é 7,29
dividido por 100. Porque quando você pega 7,29 e divide por 100, a vírgula volta duas casas e acaba ficando 0,0729. E 7,29 sobre 100 é 7,29%. E a gente vai marcar como alternativa correta, agora sim, a alternativa correta é a letra B. Letra B é a resposta correta, 7,29%. Então, a probabilidade de 5 crianças tomarem lá a vacina e exatamente 2 terem fracasso, ou seja, obter reação adversa, é de 7,29%. É uma chance, né, considerável, tá certo, pessoal? 7,29%. Então, o que é importante aqui nesse tipo de probabilidade? É importante você perceber que nesta probabilidade nós temos duas e apenas duas opções, o sucesso e o fracasso. E a gente tem eventos repetidos, né? Sequenciais. E a pergunta sempre é assim: qual a probabilidade de você obter tanto sucesso ou tantos fracassos? Lembrando que quando você obtém, né, são 5 bebês tomando vacina. Se você tem exatamente 2 tendo reação adversa, obviamente 3 não vão ter reações adversas. Então você acaba complementando o sucesso e o fracasso. E lembre que aqui tem a probabilidade complementar, em que a gente, né, sabe a probabilidade ou só do sucesso ou só do fracasso, e a gente acaba tendo a outra probabilidade complementando, vendo o que falta para chegar em 100%. Então, questão número 3 resolvida aí para vocês. Seria interessante que vocês printassem aí para vocês estudarem depois, né? Verem depois como é que o negócio é resolvido. Mas, galera, esta é uma probabilidade também que vira e mexe, tem caído no Enem, tem aparecido no Enem. A probabilidade binomial. É importante que vocês saibam como calcular essa probabilidade. É importante que vocês saibam essa expressão, porque realmente ela vai acelerar o processo de vocês. Ela vai, né, deixar o processo mais simples, né? Vocês calcularem aí, né, a probabilidade de atingir tanto sucesso e tantos fracassos, ok? Bom, agora a gente vai para a quarta questão da nossa aula, né? E essa quarta questão tem um conectivo especial. A gente até tocou no nome dele mais cedo, mas assim, agora é o momento da gente falar sobre o conectivo OU. Esse conectivo OU dá o que falar. Eu não sei se você lembra, mas lá em conjuntos a gente conversou um pouquinho sobre o bota e tira, né? Qual o número total de elementos aqui desses dois conjuntos? Bota tudo que está em A, bota tudo que está em B, mas retira aquilo que está nos dois ao mesmo tempo. Então é importante você lembrar que essa ideia de conjuntos aí também se estende à probabilidade. E quando a gente tem a probabilidade, né, de acontecer isso ou aquilo, a gente não pode fazer simplesmente a probabilidade disso mais a daquilo, não. Por quê? Porque pode existir a interseção. O conectivo ou é diferente do conectivo ou. O conectivo ou permite que aconteça os dois ao mesmo tempo, permite que haja a interseção. Então, nesse caso aqui, é importante a gente lembrar que a probabilidade de acontecer uma coisa ou outra é a probabilidade da primeira coisa acontecer, mais a probabilidade da segunda coisa acontecer, menos a probabilidade de acontecer as duas coisas juntas, ou seja, a simultaneidade, a interseção entre eles. Então, quando a gente olha para essa questão, a gente vê o seguinte: ó, os bilhetes de uma rifa são numerados de 1 a 100. A probabilidade do bilhete ser sorteado ser um número maior do que 40 ou um número par é quanto? Então, se você quer saber a probabilidade do número ser maior do que 40 ou dele ser par, o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai calcular a probabilidade do número ser maior do que 40, tá certo? Depois, você vai calcular a probabilidade dele ser um número par. Você primeiro calculou a probabilidade de ser maior do que 40, depois você calculou a probabilidade dele ser um número par. Depois, você vai calcular a probabilidade dele ser maior do que 40 e também, ao mesmo tempo, ser um número par. E o que você vai fazer? Você pega a probabilidade do primeiro, soma com a do segundo, mas retira a interseção, retira a dos dois ao mesmo tempo. Então é muito importante que você conheça e reconheça quando você, vamos dizer assim, enfrentar uma questão cujo conectivo for o conectivo OU, tá certo? Então vamos lá. Qual é a probabilidade de você ter um número maior do que 40? Bom, se eu estou falando de 1 a 100, eu vou ter 41, 42, 43, 44 até chegar em 100. Então veja, de 41 até chegar em 100, a gente tem 60 números. 40 mais 60 dá 100. Se o total é 100, e eu sei que 40 está no início, falta 60 para completar os 100. Então existem 60 números
que são maiores do que 40, entre 1 e 100. Entre 1 e 100, existem 60 números, né, que estão aí acima de 40. Então, a probabilidade de você pegar um número maior do que 40 é 60 em relação ao total de números, que é 100. Oxe, professor, peraí, repita aí, professor. Ó, de 1 a 100 existem 100 números. Desses 100 números que existem, 60 números são maiores do que 40, né? Então, a probabilidade de eu pegar um número maior do que 40 é 60 números maiores que 40 no meio de 100 números, 60 sobre 100. A probabilidade de você encontrar um número maior do que 40 no meio desses números de 1 a 100 é de 60%, 60 sobre 100. Beleza? Agora, a probabilidade de você encontrar um número par. Qual é a probabilidade de você encontrar um número par? Ó, número par, a gente sabe que é assim. Se a gente for na sequência de 1 a 100, 1 é ímpar, 2 é par. 3 é ímpar, 4 é par. 5 é ímpar, 6 é par. Ou seja, um par e um ímpar. Um par, um ímpar. Um par, um ímpar. Então, de 1 a 100, metade é par, metade é ímpar, né? 1 ímpar, 2 par. 3 ímpar, 4 par. Para cada ímpar que você tem aqui, você tem um par correspondente. Você tem um par vindo depois. Então, dos 100 números de 1 a 100 que existem, 50 são ímpares e 50 são pares, tá certo? Então, a probabilidade de você encontrar um número par de 1 a 100 é 50%, porque metade deles são ímpares, metade deles é par, né? Metade é ímpar, metade é par, tá certo? Aí você não pode simplesmente somar a probabilidade de um acontecer com a probabilidade do outro acontecer. Por quê? Porque existem algumas interseções. Se você pegar 60% da probabilidade de você pegar um número maior do que 40 e você pegar 50% da probabilidade do número ser par e juntar os dois, 60% com 50% dá 110%. E a gente sabe que a probabilidade máxima de uma coisa acontecer é 100%. Não existe probabilidade maior do que 100% em relação a um evento. Não tem como não. O máximo é 100%, o mínimo é 0%. Oxe, professor, e agora? Como é que 60 com 50 está dando 110? Está dando 110 porque existe uma interseção. Existe uma coisa que é contada tanto aqui, tanto em cima aqui, quanto aqui embaixo. Existe um número que tanto é maior do que 40 quanto é par. E aí a gente sabe. Quais são os números maiores do que 40? São 60 números. Quem são eles? 41, 42, 43, 44, 45, 46, até chegar em 100. Desses 60 números, quantos são ímpares e quantos são pares? Oxe, meio a meio. Dos 60 números que existem maiores que 40, 30 são ímpares e 30 são pares. E aí o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Existem 30 números que tanto são maiores que 40 quanto são pares, ou seja, são os dois ao mesmo tempo. Tanto é maior do que 40 quanto é par. Oxe, professor, como foi que você fez isso? Que a gente conversou, né? Ó, se a gente pegar os números na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, num total, metade é ímpar, metade é par. Nessa condição que a gente está trabalhando, de 1 a 100. Se eu quero saber aqueles que tanto são maiores que 40, como também são pares, existem 60 números maiores que 40. Metade deles, ou seja, 30, são números pares. Então, 30 são números que, além de serem maiores que 40, também são pares. Porque assim, são 60 números maiores que 40. Desses 60 números que são maiores que 40, 30 são números maiores que 40, que são ímpares, e 30 são números maiores que 40, que também são pares. Então, a interseção, na verdade, é 30 dos 100. Ou seja, 30 números desses 100 que a gente está trabalhando, além de serem maiores que 40, também são números pares, ok, pessoal? E agora a gente está pronto. A gente está pronto para aplicar a nossa expressão. Qual é a probabilidade, né, da gente sortear um número maior do que 40 ou um número par? Se eu estou utilizando o conectivo ou, o que eu tenho que fazer? Pegar a probabilidade dele ser maior do que 40, que no caso é 60%, somar com a probabilidade dele ser par, que no caso é 50%, e retirar a probabilidade dele ser tanto um quanto o outro, que no caso é 30%, ok? Então, a probabilidade de a gente ter um número maior do que 40 ou um número par vai ser 60% somado com 50%, e agora deixa eu ajeitar esse 50%, e agora eu retiro dessa soma a interseção, a que está nos dois ao mesmo tempo, que no caso será 30%. E aí, pessoal, a gente tem aqui 60 mais 50 dá 110, 110 menos 30 dá 80, 80%, ou se você quiser escrever, né, 80 com o símbolo aqui de porcento, ok? E aí, a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra C. É super importante também vocês relembrarem este conceito, né? Que é o conceito da probabilidade com o conectivo ou.
né? O conectivo OU também tem caído aí no Enem e é importante que vocês saibam operar com esse conectivo. É importante que vocês saibam que a probabilidade de uma coisa acontecer ou outra acontecer é a probabilidade de um mais a probabilidade do outro, menos a probabilidade dos dois acontecerem juntos, né? Simultaneamente, os dois ao mesmo tempo. É importante, essa parada do conectivo é importante desde a análise combinatória até agora. Então, assim, é muito, muito importante que vocês conheçam isso aí, viu, pessoal? É muito importante que vocês saibam disso. E agora, a gente vai fechar aqui a nossa aula com chave de ouro. A gente vai resolver agora a questão mais difícil da nossa aula, a questão mais punk que a gente tem aqui nesse material, assim, questões aí para a gente, né, meter bronca. Diz assim: o banco de sangue de um hospital possui 100 bolsas de sangue. Cada uma bolsa é obtida de um doador diferente. As bolsas estão distribuídas por grupo sanguíneo, conforme mostra na tabela. No grupo O tem 45 bolsas, no grupo A 29, no B 22 e no AB 4. Um total aí de 100 bolsas, ok? Dois desses 100 doadores, ou seja, dois desses aí que estão na tabela, né, pretendem voltar ao hospital para fazer uma nova doação de uma bolsa de sangue cada um. Então, dois desses vão doar cada um uma bolsa, eles vão voltar para o hospital e querem doar. Aí a pergunta é o seguinte: considerando que os dados da tabela não tenham se alterado até que essas duas pessoas voltem a fazer a sua doação, a probabilidade de que a proporção de bolsas do grupo sanguíneo AB nesse hospital passe a ser igual a 1/17 do total de bolsas após essas duas novas doações é de quanto? Primeiro vamos pensar um pouquinho. Nesse momento, qual é a proporção de bolsas que existe nesse momento em relação ao sangue AB, né? Que é o AB que ele está falando, é o AB que está em foco aqui. Então, neste momento, a proporção é o seguinte, ó, do sangue AB existem 4 bolsas no total de 100. Então, nesse momento, existem 4 bolsas no total de 100. Eu quero que essa fração deixe de ser 4 em 100 e passe a ser 1 em 17. Veja só, qual é a probabilidade de que a proporção de bolsas do grupo sanguíneo AB desse hospital passe a ser 1/17? Era 4/100. Eu quero que passe a ser 1/17. O que é que eu faço nessa proporção de 4/100 para que ela vire 1/17? Aí, olha, sinceramente, aqui conta a esperteza, aqui conta a malandragem. Aqui o cara tem que ser muito doido para perceber essa parada. Veja só, 1/17 é o mesmo que 2/34, né? Eu vou fazer até o seguinte, eu vou escrever aqui embaixo, porque tem a câmera aí pertinho, eu vou fazer aqui embaixo. 1/17, que é exatamente onde eu quero chegar, isso aqui é o mesmo que 2/34, tá certo, pessoal? Eu multipliquei por 2 em cima e por 2 embaixo. Isso aqui, pessoal, é o mesmo que eu vou multiplicar agora por 3 em cima e 3 embaixo. É o mesmo que 3/51, tá certo? Que eu vou multiplicar agora por 4 em cima e por 4 embaixo, que é o mesmo de 4/68. E agora eu vou multiplicar por 5 em cima e por 5 embaixo, que é o mesmo que 5, né, vezes, ó, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 7, 35, sobre 85. Que é o mesmo que, vou multiplicar agora por 6 em cima e 6 embaixo, que é o mesmo que 6/102. Epa, 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 epa. Olha que coisa interessante, 6/102. O que quer dizer isso? Veja só. No momento, eu tenho 4 bolsas no meio de 100, tá certo? E o que eu queria chegar era 1 em 17. Mas o que é 1/17? Eu tentei deixar o denominador o mais próximo de 100 possível. Por quê? Porque assim, ó, quando eu tenho 4 bolsas num total de 100 bolsas, lembre-se que vão chegar 2 bolsas agora. Eu queria que, em vez de ficar 4/100, 4 em 100, eu queria que ficasse 1/17. 1/17 é estranho para mim. 1/17 não bate bem com 4/100, não dá para representar muita coisa. Por isso que eu fiz o seguinte, eu tentei sair multiplicando para deixar o 1/17 muito próximo aqui, ó, o denominador muito próximo de 100. Eu acabei descobrindo o seguinte, 1/17 é o mesmo que 100/102. Tá, professor, e o que é que isso quer dizer? Imagine, se 4 das 100 bolsas que existiam era do sangue AB, e eu quero que 6 das 102 bolsas sejam do sangue AB, o que é que tem que acontecer? Isso quer dizer o seguinte,
que as próximas 2 bolsas que vão chegar precisam ser do sangue AB. Porque assim, ó, se hoje 4 das 100 são do sangue AB, quando 2 do sangue AB chegar, eu vou ter 100, mas não é 6 de 100, porque eu tinha 100, mas quando 2 chegam, o meu total também muda. O meu total deixa de ser 100 e passa a ser 102. Então, olha que coisa linda. A gente acaba de perceber que as 2 bolsas que chegaram, né, eram 100. Chegam 2 bolsas, passam a ser 102 bolsas. Essas 2 bolsas chegaram, precisam ser do sangue AB para que a proporção seja 6 para 102. E 6 para 102 é o mesmo que 1 para 17. Então, olha que informação interessante. Esse moído todinho só para descobrir uma coisa. Esses 2 caras que vão voltar para fazer a doação, para que a doação seja feita e eu permaneça com que eu fique com 1 sobre 17 em proporção do sangue AB, é necessário que esses 2 que voltem sejam do sangue AB. Aí eu pergunto a vocês, qual é a probabilidade desses 2 caras que estão voltando serem do tipo AB? Qual é a probabilidade dos dois serem do tipo AB? Qual é a probabilidade deles 2 serem do tipo AB? Bom, o primeiro tem que ser do tipo AB e o segundo também. Então, isso é a probabilidade do primeiro ser do tipo AB e o segundo também. Eu vou até escrever com o conectivo I aqui já prontinho. Qual é a probabilidade do primeiro ser AB e o segundo também ser AB? Porque a gente acabou de ver que para que tudo isso aconteça, tanto o primeiro tem que ser AB quanto o segundo tem que ser AB. Se o primeiro for AB e o segundo for AB, a gente tinha 4 no meio de 100 bolsas. Agora vai ter 6 no meio de 102. E 6 no meio de 102 é exatamente 1 sobre 17. Então, qual é a probabilidade do primeiro acontecer e o segundo também? I, conectivo I, multiplicação. Vai ser a probabilidade do primeiro ser e do segundo também, tá certo? Então, qual é a probabilidade do primeiro ser? Se eu tenho 4 bolsas no meio de 100, a probabilidade do primeiro que vai voltar ser do tipo AB é 4 no meio de 100. Se você tem 4 pessoas com sangue tipo AB no meio de 100, então a probabilidade de você escolher uma pessoa aqui e ela ser do tipo AB vai ser 4 no meio de 100, porque eu tenho 4 do tipo AB no meio de 100. Uma vez que essa pessoa é escolhida e ela já volta para fazer a doação, ela não tem como voltar de novo na mesma hora. Não, não, não. Alguém tem que voltar além dela. Então, assim, qual é a probabilidade do segundo ser do tipo AB? Não é 3 em 100. Não é 3 em 100. Não é 4 em 100. Não, 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 não. Não. Lembre-se, uma pessoa acabou de ser escolhida, acabou de voltar para doar. Então, meu total não é mais 100. Meu total passa a ser 99. Então, quando eu sei que uma pessoa doou e ela não pode mais doar, ela já voltou. É 2 pessoas voltarem, uma já voltou. Não tem como ela voltar de novo. Então, ela já voltou? Se ela já voltou, o meu espaço amostral reduziu para 99. Eu tinha 100 pessoas, uma já voltou, só sobrou 99. Dessas 99 que sobram, não são 4 com o tipo AB não, porque essa do tipo AB já voltou. Então, agora eu tenho 3 no meio de 99. Inicialmente, eu tinha 4 no meio de 100, mas uma delas já voltou, ela sai do espaço amostral, deixa de ser 100, passa a ser 99, e agora 3 dessas 99 é que são do tipo AB. Então a probabilidade do tanto o primeiro quanto o segundo serem do tipo AB é 4 sobre 100 vezes 3 sobre 99. Isso aqui dá 12 sobre 9900, ou seja, 9.900. Agora a gente vai simplificar, tá certo? Vamos simplificar. Se você estiver apressado, aí cuidado, porque o apressado come cru acaba errando essa questão no Enem. O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer a simplificação bem tranquilo, bem de boa, né? Vamos começar por 2. Quanto é 12 por 2? Dá 6. Quanto é 9.900 por 2? Dá 4.000, né? 400, não, 4.500, 4.500 dá 9.000. Então, mais é 9.900. Então, é 4.500 mais a metade de 900, que é 450. Então, dá 4.950, né? Então, 6 em 4.950, que não ajudou muita coisa não, né? 6 sobre 4.950. A gente vai fazer o seguinte, vai dividir por 2 de novo, né? Vai dividir por 2 de novo. A gente tem aí 6 dividido por 2 dá 3, né? Então, a gente fica 3 em cima. E agora, 4.950 dividido por 2. E 4.950 dividido por 2 dá 2.475. Então, vamos ajeitar isso aí. Dividindo por 2 em cima e por 2 embaixo, ficou 3 sobre 2.475. Agora, a gente vai dividir por 3 em cima e embaixo. Deixa eu só escrever aqui para vocês, quando estiverem em casa, né, lembrarem direitinho. Eu fiz o quê? Aqui eu fiz uma divisão por 2 em cima e divisão por 2 embaixo. Aqui eu também fiz uma divisão por 2 em cima e uma divisão por 2 embaixo. Agora eu estou fazendo uma divisão de 3 em cima
e aqui uma divisão por 3 embaixo. Agora foi. Agora vai ficar o seguinte, ó, 3 por 3 dá 1, 2.400 por 3 dá 800, 75 por 3 dá 25. Então, o 1 sobre 825, a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra D. Certo? Então, nessa questão aqui, eu sei que você deve ter sofrido mais um pouquinho para entender, mas eu tenho certeza que você conseguiu pegar. Olha só. Inicialmente, a gente tinha uma proporção de 4 sobre 100. E eu queria que duas pessoas voltassem, doassem uma bolsa de sangue cada uma, e com essa doação de duas bolsas, a proporção deixaria de ser 4 sobre 100 e passaria a ser 1 sobre 17. Só que a gente viu que 1 sobre 17 é o mesmo que 6 sobre 102. Então, eu quero deixar de ser 4 sobre 100 e passar a ser 6 sobre 102. Para que a gente deixe de ser 4 sobre 100 e passar a ser 6 sobre 102, a gente tem que chegar com as duas bolsas do tipo AB. E a probabilidade da primeira ser do tipo AB e a segunda ser do tipo AB é exatamente 4 sobre 100, 4 das 100 e depois 3 das 99 que sobraram. Multiplicando isso, a gente chega em 1 sobre 825, que é a alternativa correta, a letra D. Né? Eu espero que vocês tenham pego aí direitinho essa ideia aí da probabilidade. Então veja, a gente revisou muita coisa, a gente revisou vários tipos de probabilidade, a gente abordou aqui os tipos que mais caem no Enem. Eu espero que vocês façam um bom proveito dessa aula, que vocês realmente, né, possam estar aptos e preparados para botar para descer na questão de probabilidade que cai no Enem, tá certo, pessoal? Então, muito bom estar com vocês, a gente se vê na próxima aula, tranquilo? Valeu, galera!